Nós vamos orar nesse momento e no decorrer da nossa vida nós temos muitos motivos para agradecer a Deus. Passamos por momentos de provas, de dificuldades. Temos a oportunidade de descansar e confiar no Senhor, crendo que Ele está no controle de tudo. Hoje recebemos com alegria a notícia do nascimento da Anelisa, filhinha do Maxon e da Amanda. Louvamos a Deus, nos alegramos com esta família. Ontem também tive a linda notícia de que você, avô de mais uma netinha, a Celina, está para chegar. Motivo de gratidão, de louvor ao nosso Deus. Mas também temos os momentos de lutas e temos acompanhado a família da irmã Ana Cristina, que está com seu pai internado, e nós vamos orar por ele, nosso irmão Ulisses. E você que está aí na sua casa, certamente você tem motivos para agradecer a Deus e também tem as suas dificuldades, as suas lutas, em que você pode, numa atitude de louvor a Deus, independente das circunstâncias, se apresentar diante dele, em gratidão e clamando a Deus aquilo que você necessita. Então vamos orar neste momento mais uma vez. Aproveite esse momento para estar junto aí com sua família, com os seus. Aproveite esse momento para agradecer a Deus com sinceridade no coração, para que as palavras proferidas sejam palavras que brotam de um sincero coração na presença de Deus. Oremos. Pai querido, estamos aqui, ó Deus, refletindo sobre a mensagem da letra deste corinho que cantamos. Queremos estar perto do Senhor. Queremos te louvar, exaltar ao Senhor. E não importa as circunstâncias. Porque independente das circunstâncias, o Senhor sempre será Deus. E o Senhor sempre será bom em todo o tempo. E nesse momento, queremos agradecer ao Senhor pelas bênçãos recebidas, pelo cuidado, pela proteção. Cada família neste momento, Deus, apresenta ao Senhor motivos de gratidão pelo cuidado do Senhor, pelo suprimento diário, pela alegria da salvação. Ó Deus, são muitos motivos para agradecermos ao Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pelo nascimento da Anelisa, ó Deus, essa criança que chega para nos alegrar. Te agradecemos, ó Pai, porque é um motivo de alegria para todos nós, e de um modo especial para a família do Maxon e da Amanda. Ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem derramado as tuas bênçãos e estabelecido os teus propósitos eternos em nossas vidas e por meio de nossas vidas, Pai. Em especial, Deus, o Senhor sabe como estou alegre pela notícia que recebi ontem, de que você, avô de mais uma netinha, a Celina. Te agradeço pela vida da Thaís, do Nedinho, Deus, que o Senhor continue abençoando nesta gravidez e que o Senhor mesmo cumpra o teu propósito, Pai. E nós nos alegramos por isso. Ó Deus, receba esse momento de gratidão ao Senhor. E o Senhor, ó Pai, que sonda os nossos corações, sabe, ó Deus, aquilo que cada um está apresentando, ó Deus, diante do Senhor como gratidão
reconhecendo que tudo que temos, tudo que somos, provém do Senhor, Pai. Agora, Deus, nós queremos também apresentar diante do Senhor, ó Deus, aqueles que têm enfrentado problemas na família, problemas de relacionamentos, problemas financeiros, desemprego, problemas, ó Deus, em relação à saúde física. Lembramos, ó Deus, do irmão Ulisses, do pai da Ana Cristina. Nesse momento, Deus, que está ali, ó Deus, no leito de um hospital, que o Senhor venha, ó Deus, realmente continuar cuidando dele junto com sua família, dando força neste momento, Deus. E que o Senhor mesmo cumpra o teu propósito na vida do teu servo, Pai. Assim, Deus, nós apresentamos cada família, Pai, que nos acompanha e que nesse momento também clama ao Senhor para atuar, ó Deus, em áreas de suas vidas, que só pode, ó Deus, ser transformadas pelo poder do Senhor. E aquilo, Pai, que depender da nossa parte, pedimos sabedoria e entendimento da Tua palavra, para agirmos, ó Pai, para termos atitudes conforme, ó Deus, a Tua vontade, e assim experimentarmos a manifestação do Teu poder em nossas vidas. Continue, ó Deus, abençoando cada família, cada pessoa. E que nesse momento, Deus, como a palavra do Senhor diz, que a paz que excede todo o entendimento guarda os nossos corações, à medida em que lançamos as nossas ansiedades em Tuas mãos. Que neste momento, cada pessoa venha experimentar essa paz, Deus, como um ato de fé, lançando, ó Deus, os seus problemas, lançando, Deus, tudo aquilo que tem afligido, tudo aquilo que tem trazido desconforto, lançando, Deus, em Tuas mãos e confiando no Senhor. Que cada um possa experimentar essa paz, que excede todo o entendimento humano, que é uma paz que vai além da circunstância, é uma paz que é resultado da presença do Senhor em nossa vida. É resultado, Deus, do agir do Teu Espírito Santo em nossa vida. E que assim, ó Deus, possamos desfrutar a cada momento dessa paz que só o Senhor pode nos dar. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Ainda continuamos na nossa campanha de missões estaduais, refletindo sobre o nosso tema, ser e fazer discípulos. E a cada domingo temos acompanhado o testemunho de alguns jovens e adolescentes que participaram do projeto da JUBAM, a Juventude Batista Mineira, um projeto missionário, o projeto Invasão para os adolescentes e o projeto Pescador Jovem para jovens e adultos. E agora vamos acompanhar mais um testemunho. Peço que você esteja bem atento a este testemunho da nossa irmã Gabi, que vai apresentar neste momento. Oi, meu nome é Gabriela e em janeiro de 2020 eu participei do meu primeiro projeto Operação Invasão na cidade de Nova Serrana. E passar esses 10 dias em uma cidade diferente, com pessoas diferentes, me fez perceber o quanto Deus queria cuidar de mim, sabe? Ele queria trabalhar o meu medo de conhecer pessoas novas, queria trabalhar a minha vergonha de anunciar o amor dele. E aí eu percebi a importância de primeiro nós permitirmos que Deus haja na nossa vida,
para que depois Ele haja através da nossa vida. A importância de primeiro sermos discípulos, para depois fazermos discípulos. Louvamos a Deus pela vida da Gabi, que nos deixa essa mensagem e este desafio. Permitir que Deus primeiro trabalhe em nossa vida. Permita que Deus realmente venha trabalhar na sua vida, realizar aquilo que precisa ser realizado. E assim você coloque-se à disposição de Deus para fazer discípulos. Vamos dar continuidade à nossa série de mensagens, procurando responder a pergunta: salvos para quê? Uma sugestão da Convenção Batista Mineira, uma série de mensagens que nos leva a refletir um pouco para compreendermos mais sobre o propósito da nossa existência. Jesus nos salvou, mas Ele nos salvou para quê? Já tivemos a oportunidade de refletir na primeira mensagem dessa série, refletindo sobre a resposta: salvos para ir. Ir no sentido de viver a vida que Cristo conquistou para nós na cruz. Vivendo a nossa vida, permitindo que Jesus realmente seja o Mestre, o Senhor que conduz realmente todo o nosso viver. Então nós somos salvos para isso, para viver essa vida. Na segunda mensagem, refletimos também que fomos salvos para fazer discípulos. À medida que vivemos a nossa vida, demonstrando Cristo em nós, somos salvos também para fazer novos discípulos, que por sua vez também serão capacitados para multiplicar discípulos. Então, foi a segunda mensagem que pregamos, refletindo sobre este propósito para o qual Jesus Cristo nos salvou. Não podemos deixar de cumprir essa ordem de fazer discípulos. Hoje, então, na terceira mensagem desta série, nós vamos pensar sobre a resposta: salvos para ensinar. E nós vamos ler mais uma vez o texto base para esta mensagem, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 28, do versículo 18 ao versículo 20. Você em sua casa pode acompanhar em sua Bíblia, acessar também no seu celular e acompanhe a leitura da palavra de Deus. Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20. Você pode acompanhar também aí na tela. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Que Deus se digne abençoar esta palavra ao seu coração nessa noite, e que Ele mesmo nos dê entendimento para encontrar esta resposta: salvos para quê? E dentro dessa palavra de Jesus aos discípulos, vamos refletir sobre o tema: salvos para ensinar. Não podemos confundir o fazer discípulos como o ensinar que Jesus menciona neste texto.
Primeiramente, como mencionamos, fomos salvos para fazer discípulos. E fazer discípulo envolve um relacionamento discipulador em que você tem a oportunidade de cuidar e de zelar de alguém. E neste zelo você vai demonstrar o que você já aprendeu de Jesus Cristo, a vida de Jesus que há em você, e você tem a oportunidade de compartilhar essa vida com outro. E neste processo, então, você vai fazendo discípulo até que essa pessoa esteja preparada e tenha condições de reconhecer Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida e seja conduzido a este momento em que Jesus disse aqui, batizando-o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, este primeiro momento em que fomos salvos para fazer discípulos, desenvolver essa expressão vida na vida. A igreja precisa entender isso, que nós somos salvos para viver um evangelho relacional, um evangelho em que faz sentido à medida em que nos nossos relacionamentos, de maneira intencional, procuramos realizar e exercer na prática os princípios da palavra de Deus, exercendo a compaixão e graça, exercendo realmente essa atitude de alguém que intercede, que ora e que cuida do seu próximo, da pessoa que Deus colocou diante da sua vida para cuidar. Mas quando Jesus trata do ensino, ele trata de algo bem específico, e nós queremos então refletir nessa noite que também fomos salvos para ensinar. E quando pensamos no tempo em que vivemos como igreja, comparando com a igreja que identificamos no livro de Atos, uma igreja que tinha um crescimento intenso, uma igreja em que identificava os seus membros comprometidos, independente das circunstâncias, uma igreja que vivia de fato em comunhão. E quando pensamos na igreja de modo geral hoje, muitas vezes nós nos perguntamos por que a igreja não cresce assim como crescia no passado? Por que temos tanta dificuldade em termos membros, pessoas realmente comprometidas, discípulos comprometidos com o evangelho do Senhor Jesus, independente das circunstâncias? Tempo em que vivemos, qualquer situação já é motivo para a pessoa desistir de seguir a Jesus, já é motivo para não estar comprometido mais com a obra do Senhor. E nós ficamos diante dessas perguntas. E é interessante que o tempo em que nós vivemos, nós temos a oportunidade de refletir um pouco sobre a nossa vida. Esse tempo de pandemia, para aqueles que pensavam que igreja era somente aquele momento de reunir no espaço físico, aos domingos, para adorar a Deus, essa igreja, ela deixou de existir. Estamos aqui no espaço físico com os bancos vazios, então somente as pessoas que estão participando na transmissão desse culto. Agora a igreja está em suas casas. E diante dessa realidade, nós precisamos refletir sobre isso, se nós conseguimos ter este comprometimento, mesmo sem estarmos reunidos, se somos capazes de adorar a Deus em casa, se somos capazes de continuar intercedendo pela obra de Deus em nossas casas,
se somos capazes de continuar sustentando a obra de Deus com os recursos financeiros, sustentando a obra missionária, mesmo não estando reunido no espaço físico. Precisamos avaliar se somos capazes de continuar colocando nossas vidas à disposição do Senhor com os nossos talentos, com as nossas habilidades, mesmo não estando reunido no espaço físico. E nós vamos chegar à conclusão de que o que a igreja vem experimentando ao longo da história, com essa falta de crescimento, a falta de comprometimento, está relacionado diretamente com a questão da falta de ensino conforme Jesus Cristo apresenta para os discípulos. E nós queremos então pensar, dentro deste tema que fomos salvos para ensinar, em 3 aspectos para a nossa meditação nessa noite. O primeiro aspecto que nós queremos meditar é sobre o que ensinamos. O texto, no versículo 20, fica muito claro quando Jesus disse: ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Jesus deixa bem claro que aquilo que precisava ser ensinado aos discípulos era aquilo que ele havia ordenado. E para entendermos melhor isso, eu quero que você acompanhe o texto de Lucas, capítulo 24, do versículo 44 e 45, que diz o seguinte: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Com essa palavra, Jesus ele deixa muito claro que tudo que está registrado na lei, nos profetas e nos salmos, se referindo sobre o Antigo Testamento, era para apontar justamente para a vinda do Messias. Tudo que estava registrado sobre Jesus no Antigo Testamento. E isso nos ajuda então a entender que a leitura do Antigo Testamento, ela precisa ser feita à luz dos ensinos de Jesus Cristo no Novo Testamento. Por isso, ao informar aqui que nós devemos ensinar as coisas que Jesus tem ordenado, Jesus está se referindo sobre a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, a Bíblia por completo. E nesse ponto, nós precisamos refletir sobre isso. Como discípulos, devemos fazer discípulos, e ao fazer discípulos, precisamos ensinar a Palavra de Deus. De um modo sistemático, compreendendo cada livro, procurando entender o contexto, porque isso nos leva a ter uma interpretação correta e coerente da Escritura Sagrada, procurando sempre apontar para Jesus. Porque toda a Escritura Sagrada, ela tem o objetivo de nos apontar para Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que de fato nos salvou. Então reflita sobre isso. O que você tem ensinado? Jesus Cristo deixa claro esta ordem para cada um de nós nessa noite, ensinando a guardar todas as coisas que os tenho ordenado.
E é interessante que em todo tempo sempre surgiu falsos mestres, heresias. E principalmente nesse tempo em que acontecem essas coisas a nível mundial, muitas pessoas tentam trazer uma resposta para o momento em que vivemos. E é importante então que tenhamos uma firmeza doutrinária na palavra de Deus, para não sermos enganados, para continuarmos firmes, para mostrar que a igreja, independente de estar ou não reunida em um determinado lugar, ela continua sendo igreja, agindo neste mundo para cumprir realmente a missão que Cristo confiou aos seus discípulos. Então é muito importante atentarmos para este ponto da palavra de Deus, em que Jesus nos ordena a ensinar todas as coisas que Ele deixou para nós. Mas a segunda questão que eu quero destacar nessa noite, além de pensar sobre o que ensinamos, devemos também pensar sobre como ensinamos. No texto de Mateus capítulo 28, no versículo 18, Jesus vai dizer: toda a autoridade me foi dada. E nós já refletimos sobre isso. A vida que podemos viver demonstrando Jesus nesse mundo é uma vida em que o próprio Jesus nos dá autoridade para isso. E aqui nesse ponto nós precisamos entender que nós devemos ensinar também com autoridade. E o que significa isso? No Evangelho de Mateus, no capítulo de número 7, no final ali daquele texto que resume o Sermão da Montanha, os versículos de número 28 e 29 vão dizer que as multidões ficaram admiradas com os ensinos de Jesus, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então observa que, além de definir o que ensinamos, é importante refletir também sobre como ensinamos, como que temos transmitido o ensino da Escritura Sagrada. E o exemplo maior que temos é Jesus. Jesus, ele foi identificado como aquele que ensinava com autoridade, porque a própria vida de Jesus era o seu ensino. Jesus, ele falava daquilo que era a própria vida dele. E isso nos leva a pensar na nossa campanha de missões estaduais, Ser e Fazer Discípulos. Quando foi escolhido a divisa em que o apóstolo Paulo vai dizer: sede meus imitadores, como também sou de Cristo. O apóstolo Paulo teve essa oportunidade também de ensinar com autoridade, de ensinar as Escrituras, não apenas na teoria, mas com a sua própria vida, de maneira prática. E este é um dos grandes desafios que temos hoje, quando pensamos não apenas no que ensinar, mas principalmente em como ensinamos. E à medida que as pessoas percebem que o que ensinamos é algo que de fato vivemos, procuramos viver na dependência da graça do Senhor Jesus, então a pessoa se torna mais sensível a receber este ensino e aplicar em sua vida. Neste ponto também destaco a palavra do apóstolo Paulo escrevendo na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, o versículo 1 e 2, ele diz assim: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim
entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Observa que é muito importante termos essa autoridade para ensinar. E o apóstolo Paulo viveu várias experiências, e quando ele fala a Timóteo para se fortificar na graça que há em Cristo Jesus, é porque ele mesmo experimentou a necessidade de se fortificar na graça de Deus. Quando lemos a experiência dele sobre o espinho na carne, em que ele ora pedindo a Deus para se ver livre do espinho na carne, a resposta de Deus para Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E com essa experiência ele pôde então ensinar Timóteo, para que pudesse ensinar outros, experimentando então essa graça de Deus, de maneira prática, fazendo discípulos e levando outras pessoas a fazerem discípulos também. Então fomos salvos para ensinar. Devemos refletir sobre o que ensinamos, também sobre como ensinamos. E para concluir a nossa meditação nessa noite, vamos refletir sobre para que ensinamos. É um outro detalhe muito interessante na vida cristã. Se você tem dedicado no conhecimento da palavra de Deus, e com isso você tem enchido a sua mente de conhecimento da Escritura Sagrada, mas se não tiver um propósito definido, esse conhecimento não vai servir de nada para você. Você precisa entender qual o propósito de conhecer a Escritura. Você precisa entender qual o propósito de ter este relacionamento com Deus por meio da Escritura Sagrada. Em outro texto, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, dos versículos 11 a 13, Paulo, escrevendo essa carta, ele vai dizer: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Aqui nós conseguimos identificar o para que ensinamos. Deus, ele escolheu uns para serem pastores, mestres, aqueles que ensinam e capacitam outros a ensinarem também. Diante disso, nós identificamos aqui querendo o aperfeiçoamento dos santos, o aperfeiçoamento de cada crente, de cada discípulo do Senhor. Então aqui nós identificamos, ensinamos aqui com o propósito de levar a pessoa a ter a sua vida aperfeiçoada, a experimentar um processo de santificação. E ele continua dizendo, esse aperfeiçoamento visa a realização da obra do ministério. Porque cada discípulo é alcançado por Jesus para realizar uma missão neste mundo. Então, uma vez que somos aperfeiçoados, temos o privilégio de realizar a obra, cumprir a nossa missão neste mundo, fazer discípulos, ensinar. Então é muito importante estar atento para isso. Para que ensinamos? E no final deste versículo ele diz, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Para essa edificação, de maneira que a cada dia a igreja se torna realmente bem ajustada,
com cada discípulo comprometido, envolvido com a obra do ministério. Então, diante desta palavra do apóstolo Paulo, nós identificamos para que ensinamos. Quando Jesus, então, chama os seus discípulos e disse: olha, vocês vão fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu os tenho ordenado. Para que Jesus deu esta ordem? Para que pudéssemos ser aperfeiçoados, para que pudéssemos estar capacitados para realizar a obra do ministério e assim edificar a sua igreja neste mundo para a glória do nosso Senhor Jesus. Diante desta palavra, somos desafiados mais uma vez a entender com clareza o porquê fomos salvos. Não fomos salvos apenas para desfrutar do conforto de uma vida cristã, ter a certeza da salvação, saber que, independente das situações, Jesus está sempre presente conosco. Não é apenas para viver este conforto, ainda que isso faça parte da nossa vida. Porém, nós somos salvos para cumprir uma missão. Fomos salvos para ir viver essa vida de Cristo em nós. Fomos salvos para fazer discípulos e fomos salvos para ensinar. Se você não tem procurado aprender a palavra para ensinar, se você não tem procurado dedicar no estudo da palavra de Deus, essa noite você tem a oportunidade para compreender que isso que está acontecendo é uma permissão de Deus. A situação que estamos vivendo a nível mundial, que afetou todos os países e de um modo especial temos sido afetados no nosso país. Foi uma permissão de Deus para refletirmos como discípulos do Senhor se estamos cumprindo a missão que Ele nos confiou. Se estamos vivendo para cumprir o propósito de Deus para o qual Ele nos salvou. Então você tem a oportunidade, nessa noite, de render o seu coração diante de Deus e permitir que realmente Ele use a sua vida para ser alguém que ensine a Escritura Sagrada. No processo do relacionamento discipulador, nós destacamos no acróstico Raízes, na letra E, que envolve ensinar o Evangelho. E eu entendo ali que essa é uma parte do relacionamento discipulador que envolve o ensino sistemático da Escritura Sagrada. Que você, então, venha permitir que o Espírito Santo de Deus te capacite no conhecimento da Escritura Sagrada para ensinar a outros a ter uma firmeza, uma segurança na sua vida cristã. E, assim como foi o corinho que cantamos, te louvarei, não importa as circunstâncias. Quando cantamos isso, se refletirmos bem sobre algumas circunstâncias que vivemos, nem sempre a nossa reação é de louvor a Deus. E isso é resultado de falta de conhecimento da Escritura Sagrada. Porque à medida que conhecemos a Escritura Sagrada, este conhecimento nos leva a um relacionamento com Deus. E nesse relacionamento, independente das circunstâncias, vamos louvar ao nosso Deus. Vamos exaltar ao nosso Deus. E assim, aproximando ao final desta palavra, quero convidar você, aonde você se encontra, você curvar a sua cabeça, numa atitude de reverência a Deus, perguntando:
para que eu fui salvo? E se você que nos acompanha ainda não tem essa convicção de que você foi salvo por Jesus Cristo, se você ainda não experimentou essa certeza da sua salvação, saiba nessa noite que Jesus Cristo, ao dar a ordem para os discípulos, ide, fazei discípulos, ele estava dando essa ordem para que este evangelho fosse pregado, o evangelho da salvação, para que você pudesse entender que Cristo morreu para pagar o preço do seu pecado, porque Ele te ama. E Ele deseja que nessa noite, onde quer que você se encontre, você venha reconhecer o seu pecado, arrepender-se dele e reconhecer que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. E nessa noite, onde você se encontra, você pode então tomar essa decisão e fazer uma oração pedindo a Deus que venha realmente perdoar os seus pecados e conceder essa salvação em Cristo Jesus. Nós temos aí o chat do YouTube. Se porventura você tomou essa decisão, você pode informar-nos aí que nós estaremos orando por você, entrando em contato com você para estar acompanhando em oração pela sua vida. E aqueles que já foram salvos, saiba nessa noite que você foi salvo para ensinar. Cumpra esse propósito. Reflita sobre o que você tem ensinado, como tem ensinado, e entenda também para que você está ensinando. Vamos orar neste momento. Convido você mais uma vez a curvar a sua cabeça e voltar o seu pensamento a Deus. Pai querido, obrigado mais uma vez porque a Tua graça nos alcançou. Fomos salvos por Jesus Cristo, com os nossos pecados perdoados e com a certeza da vida eterna. Mas, ó Deus, neste momento, Pai, quero colocar aquelas pessoas que nesse momento, nessa noite, estão rendendo o coração diante do Senhor, reconhecendo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Que o Senhor mesmo complete, ó Deus, a obra salvadora nessas vidas. Também, Deus, queremos nos colocar diante do Senhor, entendendo que fomos salvos para ensinar a Escritura Sagrada. Que o Senhor, ó Deus, desperte em nós o interesse de conhecer cada vez mais a Tua Palavra. E, ó Deus, de uma maneira sistemática, procurar ensinar, ó Deus, aquelas pessoas com as quais temos nos relacionado. Com as pessoas, ó Pai, que têm cultivado, ó Deus, relacionamentos discipuladores. Que possamos entender a importância de ensinar a Tua Palavra, de ensinar com autoridade e de ensinar para que possamos ter a nossa vida aperfeiçoada e assim termos a alegria de cumprir a obra do ministério que o Senhor confiou a cada um de nós. Complete assim, ó Deus, a Tua Palavra ao coração de cada pessoa que nos acompanha nesse momento. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, assim nós aproximamos o final deste culto que é transmitido aqui. Vamos continuar cultuando ao nosso Deus no decorrer da semana, sendo esse instrumento nas mãos de Deus para fazer discípulos, ensinando a palavra de Deus. Agradeço a todos aqueles que receberam o nosso convite para acompanhar este culto, e o desejo do nosso coração é que Deus venha abençoar a sua vida de um modo muito especial. Nós vamos finalizar agora com a bênção apostólica, e o desejo é que essa semana
possa ser uma semana especial na sua vida, experimentando realmente a presença de Jesus. Então, mais uma vez, feche os seus olhos e nós vamos finalizar com a bênção apostólica. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém.